Olá, aqui é o Eric, hoje é dia 20 de janeiro de 2023 e nesse vídeo nós vamos falar da equação do segundo grau, ok? Ela recebe esse nome porque o termo de maior grau está elevado ao quadrado, como vocês podem ver aqui. Lá na equação do primeiro grau a gente tinha somente termos elevados a no máximo 1. Ok? Aqui o x representa a incógnita e o a, b e o c são coeficientes da equação. Tá bom? Bom, você não pode ter um a igual a zero. Por quê? Se você multiplicar x ao quadrado por zero, você vai ter zero. E aí, então, o maior grau vai ser 1. Você já não mais tem uma equação do segundo grau. Porém, as equações do segundo grau não precisam ter os 3 coeficientes. Se elas tiverem, elas vão ser chamadas de completas. Se elas não tiverem, elas serão chamadas de incompletas. Tá? Então, como exemplo aqui, para a gente entender, 2x ao quadrado igual a zero. É uma equação de segundo grau? É, porque você tem aqui o quadrado, aqui, o x elevado ao quadrado. Porém, isso é incompleta porque você não tem nem o b e nem o c, que são iguais a zero. Aqui, menos 3x ao quadrado menos 2x. É a equação do segundo grau? É. Porém, está incompleta porque falta o coeficiente c, né, que está igualado a zero. Tá bom? Então vamos lá para um exemplo. Determine os valores de x que tornam a equação 4x ao quadrado menos 16 igual a zero verdadeira. Tá? Então, o que você vai ter que fazer aqui, basicamente? Repare que você tem aqui 4x ao quadrado menos 16. Está faltando, no caso, qual coeficiente? Está faltando o b. Só temos o a e o c. Nesse caso, o que você vai fazer? Você pega, joga o 4 aqui para dividir pelo 16. Você vai ficar com x ao quadrado igual a 16 dividido por 4, que é 4. Esse quadrado aqui você passa para o outro lado como raiz, e você vai ter que as duas raízes que fazem com que essa equação seja verdadeira seriam mais 2 ou menos 2. Ok? Então, esses dois números elevados ao quadrado, eles resultam em 4 e são, portanto, raízes da equação. Exemplo 3. Olha aqui que coisa, e nós vamos explorar esse tipo de exercício porque, a exemplo de aulas anteriores, eu falo novamente o que eu já tinha falado. Nem sempre você vai ter uma equação bonitinha, somente assim para você resolver. Às vezes você vai ter que interpretar o exercício, às vezes você vai ter que ler uma linguagem matemática e saber colocar isso no papel, certo? Esse aqui é um exemplo. Então, encontre o valor do x para que a área do retângulo abaixo seja igual a 2. Ó, igual a 2. Então, o que você vai fazer? Você sabe, ou se você não sabe, em breve a gente vai fazer as aulas de geometria, aí você vai saber. Tá? A área do retângulo, ou a área do quadrado, é sempre a largura vezes a altura, certo? Então, você tem aqui que multiplicar o x menos 2 pelo x menos 1, que vai ser igual a 2, porque é a área que você quer que seja igual, certo? Aí, fazendo essa multiplicação, deixa eu colocar aqui a minha caneta supersônica, para eu poder te ajudar um pouquinho a visualizar. Aqui você vai fazer a distributiva, certo? Não foi bem isso que o exercício fez aí, mas fazendo isso aqui você vai chegar no mesmo lugar. Faz essa distributiva, você vai chegar em x ao quadrado menos 3x mais 2, e aí puxa o 2 que estava depois do igual, vem para cá como menos 2, ou seja, você tem x ao quadrado menos 3x igual a zero, porque mais 2 e menos 2 são igual a zero. Ok? Aí você vai encontrar, você nem precisa, na verdade, fazer o mesmo esquema ali, ou mesmo usar o Bhaskara, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Você pode fazer uma fatoração. Né? Você sabe, então você tem aqui x ao quadrado menos 3x igual a zero. Você só não tem o c, que está zerado aqui. Né? Como você faz? Você põe em evidência o x, né, como está aqui embaixo, multiplica
por x para chegar no x ao quadrado e por menos 3 para chegar em menos 3x. Né? Consequentemente, você vai ter duas raízes. Uma que é o x igual a zero e a outra que é o x menos 3 igual a zero. Passa o menos 3 lá para o outro lado, x igual a 3. Então, você vai ter que o valor do x pode ser igual aos dois valores que você chegou, igual a 0 e igual a 3? Não, porque se você jogar o zero ali na equação, não vai dar certo. Vai ficar um número negativo, que é incompatível. Como que pode ter aqui uma medida com um número negativo, ou mesmo um número zerado, no caso. Vai ficar zerado, perdão. Como que pode ser um número zerado se você tem uma medida lá? Então, só serve realmente, nesse caso aqui, como valor o 3. Bom, agora nós vamos falar da fórmula de Bhaskara. Talvez você já tenha ouvido falar. Se você não ouviu até hoje, então, muito prazer, esse é Bhaskara. No caso, seria essa fórmula muito legal aqui. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Não se preocupe, parece um trambolho de outro planeta, mas não é difícil. Nós precisamos entender como calcula esse delta, porque esse delta está aparecendo aqui, né, na fórmula apresentada. Então, o delta ele é b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Ok? Bom, primeiro passo, então, a gente vai ter que identificar os coeficientes a, b e o c na nossa equação. Né? Depois você vai calcular esse delta e depois que você tirar o delta, você vai lá para aquela fórmula, né, que a gente apresentou, que é essa daqui, e você acha as raízes da equação. Vamos pegar um exemplo aqui. Determine as raízes da equação. 2x ao quadrado menos 3x menos 5. Quem é A, quem é B e quem é C aqui? O A é 2, o B é menos 3, cuidado, é menos 3, ok? E o C, também cuidado, é menos 5. Então, determinei isso, vou então para o segundo passo. Vamos achar o delta. O delta é b ao quadrado. Qual que é b ao quadrado? O b não é 3, ou melhor, menos 3, perdão. Aqui, então, menos 3 elevado ao quadrado, menos 4, vezes o menos 5, você também poderia ter pego aqui o A e C, né? No caso, seria menos 4 vezes 2, vezes menos 5, que daria no mesmo também. Com isso, você vai ter 9, né, que é o menos 3 elevado ao quadrado, mais 40, que é o resultado aqui dessas multiplicações. Né? Menos 4, menos 5, vai dar 20. 20 vezes 2, 40. Isso aí vai dar o seu delta igual a 49. Bom, aí você vai fazer, então, você vai aplicar aquela fórmula para achar as raízes. Como que era lá? Menos b. Cuidado que o seu b é menos 3. Então, é menos 3, que vai dar mais 3, mais ou menos a raiz de delta que você achou aqui. Que no caso, deixa eu até colocar aqui, um menuzinho aqui, porque você vai ter que fazer os dois, né? Aqui ele optou, eu normalmente ponho x e aí depois eu estendo um tracinho para cima, um para baixo, mas você também pode fazer assim, x1, x2, não tem problema, que é a raiz de x1, raiz de x2. E aí você vai achar que a raiz quadrada de 49 é 7. Então, o x1 ele vai ser mais 3 mais 7, você usa primeiro o mais aqui para achar o x1. 3 mais 7, 10. 10 dividido por 4 vai dar uma fração quebrada. Então, você, ao invés de achar o número quebrado, você põe aqui 5, simplifica, né? Por 2 e por 2, 5 sobre 2. E o x2 seria mais 3, agora menos raiz de 49, que é menos 7. Então, mais 3 menos 7, menos 4 dividido por 4. Ah, detalhe, é 2 dividido por 2 vezes A, ok? Aqui a gente achou que era o 4. Então, mais 3 menos 7 menos 4 dividido por 2 vezes 2, 4. Temos aqui que o resultado do x2 é menos 1. Então, essas são as nossas raízes, 5 sobre 2 e menos 1. Ok?
Temos também, pessoal, soma e produto. Eu vou ser sincero com vocês, eu não gosto de soma e produto. Sabe por quê? Primeiro, não é toda a situação em que vai servir soma e produto. Tá? Só quando você tem soluções da equação, no caso sendo números inteiros. Tá? Quando você já envolve números aí quebrados, por exemplo, já não vai funcionar. Então, às vezes, você quer ganhar tempo e outra coisa, você tem meio que adivinhar o resultado. A gente vai mostrar um exemplo para você ver. Já não gosto muito desse negócio de ficar adivinhando. E aí, no caso, você tem que ainda só usar quando é possível. Então, eu não gosto, sinceramente. Mas vamos ver como que funciona. Você tem, no caso, como o próprio nome diz, soma e produto, você vai ter que achar números que sejam simultaneamente compatíveis com a soma das raízes e com o produto das raízes. No caso da soma, tem que ser menos b sobre a, e no caso do produto, c sobre a. Lembra dos coeficientes? Então, vamos entender uma coisa. Quando você tem um produto positivo, essa aqui é uma complicaçãozinha também, um produto positivo e uma soma positiva, as duas raízes vão ser positivas. Produto positivo e soma negativa, as duas raízes são negativas. Negativo e positivo, ou seja, produto negativo e soma positiva, uma raiz é positiva e a outra é negativa, sendo que a de maior módulo é positiva. Fácil, né? Produto negativo e soma negativa, uma raiz é positiva e a outra é negativa, sendo que a de maior módulo é negativa. Já por isso eu não gosto também, porque é um saco, sinceramente, ter que ficar memorizando esse tipo de coisa. Mas, se você quiser ser feliz e usar, sem problema. Vamos pegar aqui um exemplo para você ver como é que faz. X ao quadrado menos 5x mais 6. Então, já vamos aqui ver que o x1, ou seja, a sua raiz 1, mais a raiz 2, vai ter que dar 5. Vamos entender uma coisa. Ó. O A, conforme a gente vê aqui, é 1. O B, menos 5. E o C é mais 6, certo? Então, nós dissemos que a soma tem que ser menos B sobre A. Quanto que é menos B sobre A? Menos 5, que é o B, vai dar mais 5. Dividido por A, que é 1, é 5. Então, a minha soma é 5. E o produto vai ser o quê? Vai ser C sobre A. Então, vai ser 6, que é o C, sobre A, que é 1, então é 6. Bom, aí nós temos que, basicamente, dar uma adivinhada. Quais são os números que somados vão dar 5, né, que é a soma, e que multiplicados vão dar 6? Esse aqui está até que facinho. Só pode ser o 2 e o 3, porque 2 mais 3 é igual a 5, e 2 vezes 3 é igual a 6. Então, você acha de cara que as raízes são 2 e 3. Esse aqui está fácil. O problema é quando a coisa começa a ficar mais complicada, você já tem que saber aquela regrinha. Então, eu te desencorajo um pouquinho a usar soma e produto. Tá? Até porque, como eu disse, lembre-se, quando você já trata com números quebrados, não vai dar certo. Não vai dar. Tá? Então, nós temos aqui x ao quadrado mais 2x menos 24. Novamente, identificamos. O A é 1, não aparece aqui, mas é 1. O B é 2 e o C é menos 24. Então, o x1 e mais x2, o que vai ser? É b sobre a, certo? Desculpa, menos b sobre a. Então, é menos 2 dividido por 1 vai dar menos 2. E o x1 vezes o x2, que é o produto, eu vou ter aqui c sobre a, que é menos 24, né? Então, menos 24 dividido por a, certo? Então, aqui, inclusive, aqui está errado. Né? Deixa eu ver aqui. x1 vezes x2. Então, eu tenho c sobre a menos 24, certo? Dividido por 1, isso aí vai dar menos 24. Então, corrigindo aqui. Tá? Aí eu tenho que identificar que números que somados vão dar, no caso,
vão dar aqui o menos 24 e que multiplicados, que números que somados vão dar menos 2 e que multiplicados vão dar menos 24. Então, aí no caso, você vai chegar ao número que é 4 mais, que é uma soma, né? Menos 6, quantos que você vai ter? Menos 2. Já o 4 vezes menos 6 vai dar menos 24. Então, você tem que as raízes são 4 e menos 6. Ok? Bom, então fica aí a minha dica. Use Bhaskara. Tá? É um pouquinho mais de tempo que você vai gastar, mas é garantido. Tá bom? Temos também a forma fatorada, ou seja, basicamente é isso aqui, é A vezes x menos uma das raízes de x vezes x menos a segunda raiz de x. Vamos fazer um exemplo aqui. Qual que é a vantagem de você usar isso aqui? É que você vai bater o olho nesse formato aqui, fatorado, e você já vai saber quais são as raízes. Tá? Vamos pegar um caso para você entender. X ao quadrado menos 5x mais 6. Você tem que fazer, né, você tem que passar lá pelo Bhaskara e calcular as raízes. Calculando as raízes, você vai chegar em x1 é igual a 2 e o x2, ou seja, a raiz 2 é igual a 3. 2 e 3. Tá bom? Aí você vem aqui, põe o a da sua equação, aqui no caso é 1, então você vai pôr 1x menos a primeira raiz, que é 2, x menos 2. Né? E no caso, x vezes x menos a segunda raiz, que é 3, vai ficar menos 3, ou seja, você tem x menos 2 vezes x menos 3. Então, você já bate o olho aqui, você já sabe dizer quais vão ser as raízes. Você já vê isso aqui fatorado, porque isso é que é a vantagem de você saber esse processo. Se vier fatorado para você, você já sabe. Por exemplo, que as raízes são 2 e 3. Por quê? Para fazer dar zero, você tem que pôr aqui 2, 2 menos 2, 0. E aqui você tem que pôr 3, 3 menos 3, 0. Então você sabe que raiz 1 é 2 e a raiz 3 é 3. Então a vantagem de saber essa forma fatorada é entender a relação que há entre a equação e a forma fatorada para você saber identificar num olhar só quais são as raízes. Tá? Bom, não tem muito o que falar. E para acabar, vamos para as equações biquadradas. Equações biquadradas. Isso aí acontece, pessoal, quando a equação ela é escrita da seguinte forma. Ax elevado a 4 mais bx ao quadrado mais c igual a 0. Tá bom? Olha só. Quando você tem esse tipo de situação, você pode fazer da seguinte forma. Você pode quebrar aqui você põe por exemplo, aqui, vamos pegar um exemplo. Y ao quadrado menos 10y, y elevado à quarta potência menos 10y ao quadrado mais 9 igual a 0. Você pode pegar e escrever dessa forma, y ao quadrado elevado aqui ao quadrado. Quando você tem isso daqui, você vai multiplicar esses dois coeficientes, menos 10y ao quadrado mais 9. Aí você vai fazer uma troca. Você vai considerar o y ao quadrado como sendo x para facilitar a resolução. Desculpa, ficou uma droga isso aqui, deixa eu tirar. Você vai considerar o y ao quadrado como sendo x para te facilitar. Então, como que vai ficar isso daí? Onde está aqui y ao quadrado, você põe x. Então, x. Aí, lembra que eu falei que multiplica o coeficiente? Então, você vai ter aqui o 2 multiplicando o coeficiente 1 do x. Então, x ao quadrado menos 10, troca o y ao quadrado por x, menos 10x, mais 9. Pronto, ficou uma equação de segundo grau. Aí você resolve ela, o delta vai ser 64, acha as raízes, né? As raízes vão dar aqui, uma raiz vai dar 9
e a outra raiz vai dar 1, ok? E aí você tem as raízes, mas para por aí? Não, porque isso aqui que você fez é considerando o seu y ao quadrado como sendo x. Mas aí você tem que transformar de volta para o y ao quadrado. Então, onde você tem o y ao quadrado, você vai falar ali, a primeira raiz não é 9, então y ao quadrado igual a x, certo? Y ao quadrado é igual a 9, primeiramente. Tira, põe o quadrado aqui, vai ficar raiz quadrada de mais ou menos 3, né, que dão 9. E para o x igual a 1, você põe y ao quadrado igual a x. Ora, x não é 1, então y ao quadrado é igual a 1. Y é igual a raiz quadrada de 1, que é mais ou menos 1, certo? Então, a solução da equação biquadrada, ela terá aqui 4 raízes. Isso é muito importante, tá? Você tem as primeiras, você tem as positivas, né, que é mais 3 e mais 1, e você tem as negativas, menos 3, menos 1. Ok? Espero que tenha ficado claro. Na próxima aula a gente vai fazer só exercícios, alguns exercícios só, tá bom? Te vejo lá então, muito obrigado.